Frane Soares Benício é formada em Línguas Neolatinas e em Ciências Sociais pela Universidade de Pernambuco. Fez curso de especialização e mestrado em Sociologia na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Atuou como profissional na Cooperação Técnica Internacional do Zaire, atual República Democrática do Congo, como professora e conselheira para assuntos de direção de colégios. Foi professora de pesquisa de opinião na Faculdade de Comunicação Social Alcântara Machado, em São Paulo. Atuou como pesquisadora de dados socioeconômicos para o desenvolvimento de projetos da Planasa, São Paulo. Consultora do Ministério da Saúde, junto ao Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Políticas de Saúde em São Paulo. Iniciou sua carreira na Implasa em 1975, exercendo diferentes funções: analista técnico, assessora da presidência e especialista. Dirigiu e coordenou todos os trabalhos administrativos e técnicos executados pelo CDT, Centro de Documentação e Informações Técnicas. Para citar alguns desses trabalhos: reestruturação e implantação do CDT, elaboração de programas anuais concernentes ao CDT, criação e implantação do Sistema de Classificação de Documentos Técnicos, coordenação e divulgação mensal do Boletim Bibliográfico do CDT, implantação e manutenção de programas de informática visando a modernização do sistema operacional do CDT e coordenação e supervisão do atendimento ao público do CDT. É um prazer muito grande estar aqui fazendo esse trabalho de mídia, né, para a Implasa, onde eu passei uma boa parte da minha vida, mais de 20 anos, trabalhei 23 anos. E eu estou muito feliz com isso, obrigada. Frane, como foi iniciada a implantação do processo de análise e tratamento da documentação técnica da Implasa? O CDT foi uma continuação da AIT. Quando eu cheguei na Implasa, já tinha sido prevista um centro de tratamento de documentação, inclusive por um técnico que tinha lá, José Geraldo Costa, parece, e que ele saiu da Implasa depois de 2 anos. Foi aí que eu entrei e fui chamada pelo presidente, do atual presidente, que foi o doutor Eurico Azevedo, e eu fui, então, formar, né, o grupo para o Centro de Documentação e Informações Técnicas. A AIT foi o começo. Durou 1 ano e meio, 2 anos, porque em 65 eu entrei. E 1 ano depois eu estava no CDT. Eu entrei para fazer alguns trabalhos do uso do solo, na parte do uso do solo. E eu fui pensada assim para continuar o trabalho dele. Então, o meu início começa depois, por uma coisa completamente diferente. O nome mudou e a concepção também. Que estrutura organizacional foi criada para exercer essa função? Exatamente, foi revista completamente, porque tinha 3 ou 4 pessoas, bibliotecários, e não tinha aquela evidência enorme que o centro começou a fazer, a verificar. Em pouco tempo, nós éramos um centro de documentação técnica, com um nome assim muito forte, não apenas uma assessoria, e nós começamos a propagar os documentos da Implasa para, primeiro, o público do governo, né? As empresas que tinham muita combinação com a Implasa. E, ao mesmo tempo, foi precisando de gente, nós tínhamos 13, 14 pessoas, quase que 1 ano antes, né? Antes de completar 1 ano, e começamos a diversificar
os trabalhos também da Emplasa, a produção do trabalho da Emplasa. A Elza, naquela época, já estava comigo. Ela começou quase comigo lá. Ela, não sei se ela já trabalhava na Emplasa, mas ela entrou lá. Quando a gente criou o CDT, ela então começou a trabalhar também no CDT. A Líria, como bibliotecária, a Tânia. Teve uma época que nós tínhamos mais de 15 pessoas trabalhando. E, pouco a pouco, nós fomos procurar na formação de outros centros iguais, né? aqui mesmo em São Paulo, por exemplo, Sabesp, CEPAM, IPT, todos eles já eram centros de documentação, tinham implantados centros de documentações já muito avançados, né? E nós começamos a verificar a possibilidade de fazer uma coisa por este caminho, não idêntico, mas por este caminho. E foi muito razoável, porque a Emplasa também foi o tempo que ela começou a produzir produtos, né? De todas as espécies, de todas as áreas que ela tinha. Saneamento, recursos hídricos e outros mais. Então, aquilo começou a aumentar muito e nós tínhamos também, para a própria Emplasa, os técnicos dependiam muito de outros livros que não eram da Emplasa. E a gente nós comprávamos através da direção, né? E começou o aumento dos documentos, o número de documentos. E, ao mesmo tempo, a gente fez uma diferenciação da parte produzida pela Emplasa. Essa aí, para nós, era a parte mais importante e também de muitos cuidados, né? E preocupante também. E a gente começou a procurar possibilidades outras de fazer, de construir um modelo excelente. E assim foi. Outras pessoas chegaram para trabalhar no centro. Houve também a criação do grupo de análise. Todos os documentos da Emplasa, e inclusive os livros que a gente comprava, e revistas também, revistas internacionais, revistas brasileiras, sobre desenvolvimento urbano, que era o assunto principal daquela época, não é? E nós líamos essas revistas, fazíamos resumos de artigos de revista, dessas revistas estrangeiras, inclusive, porque era no estrangeiro que se percebia mais essa evolução. E depois, então, isso foi crescendo. Nós criamos um grupo de análise, que eram as pessoas, em geral, sociólogas, engenheiros, ou então, assim, sempre bem técnico, né, nessa parte, para ler o documento, ler e fazer um pequeno resumo, tanto dos documentos da Emplasa, como também desses livros que nós comprávamos, para facilitar a leitura dos técnicos, porque já era uma correria enorme. 2, 3 anos depois, já era muito trabalho do CDT, de atendimento. O atendimento ao público da Emplasa. E depois nós abrimos para os estudantes, as outras empresas. E então, nós recebíamos bastante, diariamente, pessoas que iam consultar. E precisava de gente. A diretoria não queria, porque gastava mais dinheiro. Mas a gente lutou e fez tudo. Deu para fazer um bocado de coisa. Criamos o boletim bibliográfico, né? Boletim bibliográfico do CDT, que eu acho que eu vou elogiar, sempre elogiar, porque eu gostava muito, fazia com muito prazer, e todo mundo gostava. E a repercussão era muito boa, por isso que eu sou meio assim... Então, o boletim bibliográfico tinha 1, 2 ou 3 páginas com resumos de artigos de revistas e resumos de livros. Tinha a relação de tudo que a gente comprava ou recebia gratuitamente, em questão de livro, que entrava no acervo. Tinha notícias da própria Emplasa, de outros produtos, de outros projetos que ela estava a fim de resolver, de desenvolver. Eu acho que era só, porque era só assunto técnico mesmo da Emplasa, né?
Tinha também, sim, a relação bibliográfica do que a gente comprava e do que a gente recebia. O boletim bibliográfico era intenso, porque era mensalmente e a gente distribuía para quase todas as bibliotecas públicas técnicas, né? Por exemplo, Sabesp, CETESB, PT, Metrô, né? Nós distribuímos gratuitamente. Aí, com o tempo, foi preciso tirar isso por causa da verba. Mas tudo bem, o pessoal ia lá e lia. Tinha muita gente também, particular, de escolas, principalmente de universidades, que ia muito lá. Nós recebíamos bastante gente das faculdades, né? Faculdade de Geografia, faculdade de Arquitetura, né? Tinha muita gente também lá. E todos recebiam aquele boletim bibliográfico. Afrânio, depois desse começo de implantação do CDT, o acervo da biblioteca foi organizado por um sistema de classificação de documentos sobre o planejamento urbano e regional, sob sua coordenação e com sua equipe. Quais foram as premissas básicas que orientaram a definição desse sistema? A meu ver, foi o próprio momento do mundo, também com todo esse interesse, principalmente as áreas desse tipo de trabalho, né, que precisava organizar uma biblioteca ou o conhecimento humano, que também se saía muito bem. E houve um avanço muito grande também da quantidade, né? Então, nós sentimos isso também. Uma coisa, assim, muito criativa, que partiu da própria sociedade. Nós fomos atrás de outros organismos que faziam isso também, estudavam a possibilidade de preparar ou de organizar bem claramente todas essas fontes, né? Então, nós visitamos, por exemplo, Metrô, IPT e outros mais, né? A USP, para ver como é que eles estavam fazendo. Nós tínhamos bibliotecárias também lá fazendo parte, tínhamos sociólogos, geógrafos, engenheiros, tudo trabalhando no centro, porque para cada assunto precisavam um expert, né? Para poder ser mais fácil. E o sistema de classificação de documentos, planejamento urbano e regional, que nós inventamos lá, tinha cerca de, no começo, 29, 30, mas o último a ser editado já tem 31 itens, e cada item tem 10 ou 20 possibilidades de minúcias do assunto, né? Por exemplo, eu posso citar aqui agricultura, pecuária, foi uma, cartografia, condições de vida, aspiração da população, demografia, habitação, indústria, meio físico, recursos energéticos, uso do solo, importante, e outros bastante. Eram 31 itens. Esses itens eram muito bem estudados, subdivididos, e nós tínhamos, inclusive, alguns pontos para poder definir aonde aquele assunto daquele livro iria se adaptar, né? Isso era uma coisa de muito cuidado que os técnicos do CDT tinham. Antes de ser implantado, esse sistema foi testado? Não foi. Testado lá mesmo. E depois a gente viu que muita gente ia lá procurar como era, como foi que a gente foi. Isso foi tirado do do conhecimento dos técnicos do CDT. Afrânio, implantado o sistema, qual foi a reação dos consulentes e da própria Emplasa? O sistema de classificação de documentos, planejamento metropolitano,
da Grande São Paulo, foi uma coisa assim, sui generis. Foi um dos primeiros. Como eu já tinha falado antes, algumas bibliotecas grandes, principalmente sobre saúde, já tinha começado esses estudos, né? Mas no mundo todo já estava muito conhecido. E quando nós fizemos esse sistema de planejamento para a Emplasa, sobre documento de trabalho da Emplasa, foi um sucesso, porque muitos professores das universidades daqui do estado foram procurar. Nós podemos mencionar, o Milton Santos foi um assíduo visitante do CDT, à procura de documentos, à procura dessas noções aí, não para realizar aonde eles estavam essa mesma coisa, mas era pela facilidade de ter o documento e o que ele quer na hora, porque tinha um nome lá que era justamente aquele que ele queria, né? O nome do assunto, que eu quero é este assunto, ele encontrava o que ele queria lá. O Milton Santos foi uma pessoa que foi muito frequente lá. Além do professor Milton Santos, você poderia citar alguns outros nomes? Sim, houve muitas pessoas das universidades brasileiras, pessoas que vinham, inclusive, do interior de São Paulo também procurar. Nós tínhamos... Isso, inclusive, está tudo escrito nas estatísticas do trabalho do CDT. Eu que já faz 10 anos que eu saí de lá, quer dizer, é muito lógico eu não ter tudo na cabeça. Mas o pessoal do metrô, do CEPAM, SABESP, SEAD, sempre foram lá procurar e estudar, verificar essa parte aí do sistema de classificação de documentos, que foi uma coisa assim, sui generis, que a gente teve, que a gente pôde fazer. E facilitava muito a pesquisa das pessoas que iam buscar as informações. Afrânio, a parceria instalada na Emplasa entre os que cuidam da memória técnica e aqueles que são responsáveis pela produção técnica implementou condutas de preservação do conhecimento e do compartilhamento técnico. Isso tudo tem a ver com a sua garra e dedicação profissional. Como avalia essa parceria e esses resultados? Resultados muito importantes, porque os técnicos, eles com certeza tinham até razão de quererem que os livros, os produtos que eles faziam, ficassem na mesma área. No começo, foi inclusive difícil trazer as cópias desses documentos para o CDT, mas era uma coisa lógica. Então, nós fizemos todo um trabalho de justificativa daquelas obras irem para o CDT, embora copiadas, claro, né? Não precisava ser o original. E houve realmente pessoas que guardavam os livros na estante atrás dele, ninguém podia mexer. E eu ia lá, pedia por favor, etc. A gente tinha também uma parte de xerox, não do CDT, mas da própria Emplasa, que aí a gente começou a facilitar, né? Procurar o presidente, olha, não é possível, a gente já tem da área tal, mas da outra área não temos. Então, mas eles tinham aquele orgulho de ficar com aquele livro debaixo do braço. E a gente venceu, porque eles também podiam ficar com esse livro debaixo do braço, mas a gente queria esse livro também para ser, né, revisto e ser elogiado até pelas pessoas que iam lá buscar o resultado. Afrânio, por favor, comente um pouco a experiência internacional do IAURIF na França e a relação que teve com a Emplasa. Houve um momento que a Emplasa e o IAURIF tiveram realmente relações muito estreitas. Vieram técnicos de lá e outros técnicos que foram para também visitar a IAURIF lá. Por exemplo, nós recebemos uma vez uma técnica da IAURIF que chamava Anne-Marie Romerat, outro Céline Sachs, que é inclusive meia brasileira, Dominique Lecomte, o Will Nascimento era um brasileiro que morava lá e trabalhava por coincidência na IAURIF. E o Joseph Berthet. Todos esses a gente se conheceu, nós falávamos francês, porque eu falava francês com eles não sabiam português. E eles fizeram
passaram um tempo, semanas, né, verificando a Emplasa, os trabalhos da Emplasa. E os trabalhos da Emplasa estavam no CDT. Quer dizer, eles não foram por causa do CDT, né? E lá eles também descobriram o sistema, né? E me disseram lá também, principalmente essa menina, Ana Marie Romerá, que ela trabalhava nessa parte aí do sistema que eles tinham lá. E eu fiquei muito interessada. Do Canadá também apareceu e tudo isso são todos meus amigos, porque toda vez que eu ia lá, a gente se via, eles vinham também, quando eles chegavam aqui, eles também tinham, a gente saía, etc., né? E teve também do Canadá que ficou muito amigo nosso, Fritz Morin, que ele vinha quase todo ano aqui. E ele aparecia na Emplasa, aparecia no CDT, e foi uma coisa, assim, interessante. Teve também uma turma de japoneses da Universidade de Tsukuba. Eles passaram aqui uns 15 dias, eram muito amigos do Milton Santos, porque o Milton Santos tinha morado lá no Japão um tempo. E eles ficaram, assim, admirados. E o lugar onde eles ficavam, muito para saber conhecer a Emplasa, era o CDT. Então, foi muito importante. Teve uma vez que tirei férias, ia a Paris e falei com o presidente pedindo 3 dias a mais, né? Eu não queria perder minhas férias totais. E pedindo 3 dias para eu poder também, né, visitar o Recife. E eu fui e trouxe um monte de coisas sobre o sistema. Aí foi sobre o sistema deles, né? Eu tenho aí cópias de muitos trabalhos que eles fizeram nessa parte do sistema. Mas nós já tínhamos feito o nosso. Serviu mais foi para atualizar. Afrânio, na época em que você coordenou o Centro de Documentação, a consulta era presencial. Atendiam aos técnicos diretamente e realizavam pesquisas bibliográficas, além de acolherem de forma especializada professores que frequentavam o acervo, como você mencionou, brasileiros e estrangeiros, estudantes e muitos outros usuários. Conte mais um pouco dessa dinâmica do Centro de Documentação. Maravilhosa. O pessoal se conhecia, o pessoal falava um com o outro. É certo que na parte do trabalho e das mesas de leitura, não tinha brincadeira, claro, né? Mas era um conjunto de situações maravilhosas, conversavam, tinham dúvidas, um falava para o outro, né? Entre estudantes, nós recebíamos também muitos estudantes de faculdades dos últimos anos, de engenharia, de arquitetura, de ambientação, de saneamento ambiental, esses assim mais específicos, eles iam muito. E técnicos de outras entidades do Estado, demais eles iam lá. Porque a Emplasa tinha essa coisa que ela falava de tudo. Os assuntos dela é completo, né? É completo, tem todas as maneiras principais da vida de uma sociedade. Afrânio, poderia comentar um pouco de sua experiência na Bélgica? Sim, eu estava morando no Brasil, numa hora assim de muito conflito, né? Porque foi justamente, eu saí daqui em 65 e saí também por causa do golpe de Estado. Eu trabalhava na Sudene naquela época e o ambiente ficou muito pesado e tal. Eu não tive nenhum problema político, eu não atuava na política, mas nós sentimos muito aquela injustiça com o Miguel Arraes, por exemplo, né? E muita gente, muitos amigos meus começaram a procurar bolsa de estudo e a própria Bélgica facilitou muito. A Bélgica, que era a maior doadora de bolsas para o Zaire naquela época, né? E um pouco de outros países da África, ela abandonou um pouco e se virou para o Brasil. E quando eu cheguei na Bélgica, 2 anos depois da revolução, do golpe de Estado daqui,
nós éramos mais de 200 pessoas, mais de 200 brasileiros lá, né? Atrás de bolsa de estudo. Aliás, quando a gente chega lá, já tem a bolsa. E eu me casei lá, com a Edival, né? E eu saí em setembro, dia 13 de setembro, e ele saiu logo depois, antes do... Uma diferença de 15 dias entre um e outro, porque eu recebi bolsa para Louvain, na Bélgica, onde eu já tinha umas amigas lá que tinham corrido daqui, né? Aí facilitaram. E deram os endereços e tal, eu fiz meu currículo e mandei. E ele fez ele recebeu uma bolsa para Paris, passou um ano lá. Depois deste ano, ele foi para Louvain, porque ele não podia voltar para o Brasil. E eu já estava lá em Louvain. Um ano depois, nós casamos. 2 anos que nós estávamos lá, nós casamos, e ele ficou na Bélgica também, né? Eu passei 5 anos na Bélgica e ele passou 4 anos na Bélgica, porque o primeiro foi lá. E o meu primeiro filho nasceu lá também, em 69, ele nasceu. Foi uma experiência rica para você? Foi. Do aprendizado da sociologia, eu já tinha começado aqui uns 2 anos em Pernambuco, já tinha feito uma parte de ciências sociais, mas ciências sociais é uma coisa menor do que sociologia. Eu fiz o curso de sociologia lá. E foi muito interessante, muito bom. Você volta no início dos anos 70 e tem uma experiência na África. 70 eu estava lá na Bélgica, mas não era a hora de voltarmos. Assim diziam as informações que que chegavam do Brasil lá na Bélgica. Não era ainda o tempo de voltar, porque meu marido tinha problemas políticos, né? Ele não poderia chegar aqui e ser preso de novo, essas coisas. Então, nós ficamos mais lá. Passamos 7 anos fora do Brasil, os últimos 2 anos na África. E o país que se apresentava, um dos países que se apresentava para esse tipo de gente como nós, foi o Zaire. Porque o Zaire foi coordenado, não, como é o nome? Foi colonizado pela Bélgica. Então, tinha uma abertura grande ali. Muitos belgas iam lá trabalhar, etc. Então, a gente foi. Comente essa experiência sua profissional na África. Então, nós chegamos lá como professores. Professores pagos por uma entidade internacional para a África. E foi muito bom. Foi muito bom. O clima é mais ou menos do Recife, né? O mesmo... como é que a gente chama isso? Hemisfério e tal. Nós não sentíamos tanto frio, mas mesmo assim tinha mais frio do que no Recife. Tinha as épocas friorentas também, né? E a situação lá era diferente. Tudo era muito, muito diferente, a gente tinha de se adaptar, né? Mas com possibilidade de viver bem. Muitos europeus, né? Que não tinha nada a ver com a nossa... que tinham uma representação diferente da gente, né? Nós brasileiros e eles europeus. Então, os brasileiros eram os mais bacanas, os mais dados, os mais simpáticos, né? E foi muito bom. Afrânio, estamos chegando ao final do nosso depoimento. Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho na Emplasa? Que não foi perguntado, ou que você não teve oportunidade de falar? De um modo geral, foi o melhor possível para mim. Eu não esperava coisa melhor. Eu saí porque já estava com 60 anos, precisava sair, dar a possibilidade a outras pessoas, né? Mas o meu trabalho pode até ser que eu seja exagerada, mas sempre eu gostei e sempre todo mundo gostou. Parabéns. Eu acho que foi uma coisa boa. Eu não lamento nada. Nada mesmo. Eu só lamento porque eu saí. Saí porque quis. Eu devia ter ficado lá mais um pouquinho. Muito obrigado por seu depoimento. Foi um belíssimo depoimento. E você está com a palavra agora para apresentar as suas despedidas. Eu espero que este vídeo seja reformado. Tirar
a parte que eu gaguejei, que eu errei, etc., né? Mas é porque isso é uma coisa muito difícil para mim, né? Sem ter nenhum mês verificando, olhando, eu não tive muito tempo. Você foi muito bem em seu depoimento. Eu não tive muito tempo de estudar, de verificar as perguntas, eu não tive quase nada, porque eu estava com um problema de saúde de uma pessoa da família, então isso me atrasou muito. Eu peço desculpas, porque poderia ser melhor. Não, nós temos que agradecer o seu depoimento, foi muito bonito. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada por você.